Beleza, para inspeção aqui do aparelho respiratório, tem algumas coisas para serem avaliadas. A gente pode avaliar de uma maneira dinâmica ou estática. Eu vou mostrar para vocês tudo como é que geralmente é feito. Primeiro a gente olha aqui o formato desse tórax. É interessante saber, às vezes, quando é um paciente pediátrico, se ele tem um tórax carinato ou escavato, que é aquele tórax que tem aqui uma protuberância para cima ou uma protuberância para baixo. É interessante também, às vezes, a gente vê esse tórax do paciente, ele pode ter um tórax aqui em sino, quando essa parte inferior do tórax do paciente fica um pouco mais alargada, fazendo com que, na realidade, aquela ascite volumosa do abdômen aumente aqui essa parte, esse diâmetro mais para baixo. Se, por outro lado, o diâmetro que é aumentado aqui no tórax do paciente é esse aqui, ó, antero-posterior, em comparação com o látero-lateral, pode falar a favor, por exemplo, de um paciente enfisematoso que tem DPOC, que não é o caso aqui. Vocês conseguem ver que, geralmente, o tórax normal é aquele que tem um diâmetro látero-lateral maior que o antero-posterior. A gente consegue ver ainda, ó, o tipo e ritmo respiratório do paciente. São coisas diferentes. O tipo, eu quero saber se ele tem uma respiração aqui torácica, abdominal ou tóraco-abdominal. Isso geralmente tem divergência nos livros. Alguns falam que é diferente em homem, diferente em mulher, mas na realidade o que a gente consegue ver na prática é o seguinte: o paciente em decúbito dorsal, ele respira com um padrão tóraco-abdominal. Reparem no Lucas respirando. Vocês conseguem ver que tanto o tórax dele insufla, mas também o abdômen. É diferente, por exemplo, daquele paciente que está em ortostase, que somente o seu tórax insufla. O abdômen geralmente não insufla. Se você vê um paciente que está deitado, que você sabe que o normal é ter um padrão tóraco-abdominal, ele não tem o padrão torácico, tem só o abdômen, ou ao contrário, tem só o tórax e não tem o abdômen, isso fala a favor de que na realidade ele esteja fazendo uma fadiga muscular. É isso mesmo. O paciente vai estar, se ele não está com esse padrão aqui, por exemplo, quando você tem um tórax aumentando e um abdômen abaixando de uma maneira paradoxal, isso fala para mim que esse diafragma está muito cansado e ele não está conseguindo nem mais respirar. Isso pode ser um sinal de alerta. Esse é o tipo respiratório. Eu posso avaliar também o ritmo respiratório. E ele, no caso, quando ele é quando ele é normal, não tem nenhuma classificação ali que chame muita atenção, ele é considerado atípico. Se ele tem alguma característica, como por exemplo de Cheyne-Stokes, de Kussmaul, de Biot, aí sim, são ritmos respiratórios típicos e a gente vai ter um vídeo separado só para eles. Beleza, já passamos da inspeção do formato, do tipo e do ritmo. A gente consegue ver ainda sinais de esforço respiratório. E, gente, preste atenção que isso é muito difícil. Não é muito difícil, mas é muito importante da gente conseguir ver. Porque muitas das vezes a gente acaba vendo o paciente, está ali na nossa cara, que o paciente está com esforço respiratório quase parando e a gente não consegue ver. Na verdade, a gente não consegue ver porque a gente não procurou. E para procurar é simples. Vamos começar aqui de cima, ó. Sinal de esforço respiratório, ó, batimento de asa nasal. Vocês conseguem ver que o Lucas respira e não mexe nem um pouquinho essas aletas nasais. Se a gente abaixa um pouquinho mais, a gente repara que, ó, o econ dele, né, essa musculatura aqui do pescoço não fica mais forte quando ele está respirando. A gente vê também que não tem nenhum movimento paradoxal. O movimento paradoxal, só para lembrar, é aquele movimento de redução volumétrica quando o tórax está aumentando de volume. Então, ó, se tiver uma tiragem aqui supraesternal, supraclavicular, infraclavicular, intercostal, vocês reparam que vocês conseguem ver aqui, ó, o espaço intercostal do Lucas porque ele é magrinho. Alguns pacientes realmente são muito magrinhos e aí você consegue até ver parecendo com uma tiragem, mas é porque ele é magrinho. E para finalizar também, ó, subcostal. Todos esses são sinais de esforço respiratório, beleza? É claro, você vê que o paciente está cianótico, principalmente aquela cianose central, que é aquele na ponta do nariz e nos lábios um pouco mais azulado, a gente vai pensar que também que pode ter uma insuficiência respiratória. Mas os sinais clássicos de esforço respiratório são esses. E para finalizar a inspeção, também é importante a gente ver se esse tórax está sendo expandido de uma maneira simétrica. Então eu posso simplesmente olhar aqui para o Lucas e ver se essa expansão ela ocorre nos dois pulmões. Às vezes o paciente internado intuba, faz uma intubação seletiva aqui só do bronco fonte esquerdo e aí o direito não insufla.
Tem até uma piada que o cirurgião faz, de anestesista faz, que na realidade a expansibilidade é o oxímetro do cirurgião. Dada a sua grande relevância, dada a sua grande importância que a expansibilidade simétrica tem para a gente avaliar o grau de oxigenação pulmonar.